Sabe aqueles momentos da vida que deixam a gente com uma pulga atrás da orelha? Aquelas conexões que parecem tão, mas tão improváveis que é difícil acreditar que foi só por acaso? Pois é, hoje a gente vai tentar desvendar exatamente essa sensação. Bem, essa é a grande pergunta, não é? Aquela que todo mundo já se fez depois de viver uma série de eventos que parecem de alguma forma estar conversando entre si. Imagina a cena, que é um clássico. A pessoa está pensando muito no amigo que não vê há anos e do nada o telefone toca. É ele. Ou então a música que não sai da cabeça e de repente ela toca no rádio. Será que isso é só um acaso estatístico ou tem algo a mais aí? E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. Estamos lidando com a matemática fria do acaso ou, quem sabe, com uma mensagem com algum significado? Para entender isso, a gente precisa olhar para dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. Vamos lá, porque a diferença aqui é fundamental. De um lado, a gente tem a coincidência, pura probabilidade, um encontro aleatório de eventos, sem um significado pessoal, sem alma, digamos. Do outro lado, a sincronicidade. Ah, e a história é outra. É uma coincidência que vem carregada de significado, que parece conversar com o nosso estado interno, com nossos pensamentos, com as nossas emoções, mesmo sem ter uma ligação de causa e efeito direta. E olha, não dá para falar de sincronicidade sem falar do cara que bolou essa ideia toda, o psicanalista suíço Carl Gustav Jung. Foi ele que criou esse termo para tentar descrever algo que a pura estatística, na visão dele, simplesmente não dava conta de explicar. Jung não tirou essa ideia do nada, não. Ele desenvolveu essa teoria ao longo de décadas, observando os pacientes dele e as próprias experiências de vida. E o mais interessante é que ele chegou a colaborar com o físico ganhador do Prêmio Nobel, o Wolfgang Pauli, justamente na busca por uma ponte entre a nossa psique e o mundo físico. Então, o ponto crucial é este. Sincronicidade não é mágica nem feitiçaria. É um princípio de conexão diferente. Jung chamou de princípio de conexão acausal. O que isso quer dizer? Que o que une os eventos não é a causa, mas sim o significado que eles têm para a pessoa que está vivendo aquilo. E segundo Jung, para um evento ser considerado uma sincronicidade de verdade, ele precisa ter esses dois componentes. Primeiro, algo que vem de dentro, do nosso mundo interior. Um sonho, uma intuição, um pensamento forte, vem à tona. E segundo, um evento lá fora, no mundo real, espelha ou coincide com essa imagem interna de um jeito que causa um impacto profundo na gente. E essa citação do próprio Jung resume tudo perfeitamente. Um evento isolado, ok, pode ser sorte, acaso. Mas quando essas coincidências com significado começam a acontecer com frequência, a explicação do puro acaso começa a parecer meio fraca, não acha? Jung sugere que elas podem ser, na verdade, arranjos com algum propósito. Certo, a teoria é fascinante, a gente já entendeu. Mas e na prática, no dia a dia? Como a gente pode saber se o que aconteceu foi só um acaso ou algo a mais? Vamos ver um guia rápido para ajudar a gente a pensar sobre isso. Então, a gente pode pensar um tipo de checklist de 3 passos bem simples para ajudar a diferenciar as coisas. Vamos analisar cada um desses pontos. O primeiro passo é prestar atenção na nossa reação emocional. Uma coincidência normal gera um "nossa, que engraçado", e 5 minutos depois a gente já esqueceu. A sincronicidade, ela bate diferente. Ela provoca um arrepio, uma sensação de espanto, quase de reverência, como se uma peça importante do quebra-cabeça tivesse se encaixado bem na nossa frente. O segundo passo é olhar o contexto, o timing, quando o evento aconteceu. Coincidências podem acontecer a qualquer hora. Agora, as sincronicidades elas costumam aparecer em momentos muito específicos, quase como se tivessem hora marcada. Geralmente em encruzilhadas da vida, quando a gente está passando por uma grande decisão, uma crise, ou numa busca intensa por respostas. Elas funcionam como um farol no meio da neblina. E por último, o terceiro passo. O impacto que isso tem ao longo prazo. Uma coincidência vira uma historinha curiosa e só. Uma sincronicidade, não. Ela fica gravada na memória e muitas vezes tem o poder de alterar o rumo da nossa vida, de influenciar decisões importantes e mudar nossa perspectiva para sempre. No fim das contas, a diferença entre ver o mundo como um palco de acasos ou um lugar de sincronicidades se resume a uma escolha de perspectiva. É uma forma de enxergar a realidade. A gente pode escolher viver num universo mecânico, frio, onde tudo é governado pela estatística e os acasos são só um ruído de fundo,
Ou a gente pode adotar uma visão em que nós participamos do universo, onde ele pode dialogar com a nossa consciência e os acasos podem ser convites para a gente olhar mais fundo, para encontrar significado. Então a reflexão final que fica é essa. Na próxima vez que o impossível acontecer, que uma coincidência muito improvável bater na sua porta, vale a pena parar e se perguntar: o que isso significa para mim, agora? Talvez seja só o acaso. Ou talvez, apenas talvez, seja o universo dando uma piscadinha e dizendo: eu tô ouvindo. A interpretação, no final, é de cada um.